Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente, orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, e no final eu quero trazer uma palavra abençoada, uma mensagem que vai tocar a sua alma, e eu vou te revelar algo aqui que vai mudar a sua vida. Independente dos seus erros, independente de como você está hoje, Deus quer mudar a sua situação e principalmente o seu coração. Eu sei que muitos de vocês estão passando por lutas e é nesse momento que Deus vai trabalhando na nossa vida, no nosso caráter. Deus vai tirando de nós o orgulho, a autossuficiência, mas principalmente Deus vai nos tornando mais parecidos com seu Filho Jesus. E duas coisas que Jesus tinha muito forte é a paciência para lidar com seres humanos pecadores, com pessoas complicadas, e também fé. Jesus sempre enxergava no ser humano alguém melhor do que ele era naquele momento. Jesus sabia que se aquela pessoa se arrependesse e decidisse caminhar com ele, a sua vida seria transformada. Então, irmãos, é esse o propósito do meu canal, que Jesus entre na sua vida e faça a transformação completa. Amém? Eu tenho recebido diariamente centenas de comentários com testemunhos que só mostram o quanto o Senhor tem agido na vida de vocês. E eu li um comentário ontem que me marcou muito, era de uma moça dizendo que Deus estava trabalhando na vida do seu esposo. Eles são recém-casados e o marido dela muito problemático, principalmente porque ele tem envolvimento com álcool, ele tem um vício do alcoolismo e não somente isso, ele maltrata muito a esposa. Só que aí de uns tempos para cá, já faz 1 mês e meio, 2 meses, que ele vem acompanhando as orações. E ela falou que já percebeu uma mudança gigantesca. O marido não está tratando ela mal mais e ele está parando de beber. Ela nem está acreditando o que está acontecendo diante dos olhos dela. Irmãos, isso se chama milagre. O milagre é algo que não se explica, mas é algo que acontece. E nós podemos presenciar quando nós deixamos a palavra do Senhor entrar no nosso coração. Amém? Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente você vai escrever assim: Senhor, fala comigo hoje. E eu tenho certeza, irmãos, o seu dia vai ser uma bênção. Independente das circunstâncias, se o seu coração estiver em paz, com fé, tudo será possível. Amém? E não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Não se esqueça de ativar o sininho e selecionar a opção todas, porque eu quero te ajudar a ter uma vida mais próspera, abençoada, uma vida de intimidade com Deus. Amém? Irmãos, eu quero começar lendo uma passagem que está lá em Mateus capítulo 6, em que Jesus nos garante que nós não precisamos nos preocupar com nada, porque Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. E Ele disse assim: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. É impossível nós vivermos neste mundo sem ansiedade, sem medo, sem preocupação. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. Já teve momentos em que eu olhei ao meu redor e eu não enxergava uma saída, uma solução. É como se tudo estivesse escuro e não tivesse nem um pontinho de luz. E nesse momento, irmãos, eu confesso que eu fiquei muito ansioso, preocupado, e é normal do ser humano. O problema é quando a gente anula a nossa fé completamente, porque deixamos o nosso coração ficar perturbado, cheio de pensamentos negativos, de medo, de derrota. E eu sei que eu estou falando neste momento para muitos de vocês que estão se sentindo sobrecarregados, porque vocês acham que não têm recursos suficientes, não têm dinheiro, não têm tempo, vocês não têm sabedoria, inteligência, talentos como vocês gostariam, não é verdade? Imagine, por exemplo, uma mãe que acorda toda madrugada para cuidar do seu bebê, mesmo ela estando esgotada.
E como ela está muito cansada, ela fica pensando: como que eu posso dar mais de mim para o meu neném, sendo que eu já me sinto tão esvaziada, tão fraca? Ou então pense naquele trabalhador que mal recebe o salário e já tem que dividir o pouco que ele ganha entre o sustento da família e as contas a pagar. E aí então ele fica se perguntando: como que eu posso fazer esse dinheiro render para durar o mês inteiro? Ou então aquele estudante que tem uma pilha de livros e trabalhos a fazer, só que ele não tem tempo para estudar porque talvez tem que ajudar a família, tem que trabalhar, e aí ele fica pensando: como que eu vou aprender tudo isso em tão pouco tempo? Irmãos, são esses tipos de situações do dia a dia que nos fazem nos sentir impotentes, não é verdade? Quantas vezes você já pensou em desistir de tudo porque você achava que não iria conseguir resolver todos os seus problemas? Quantas noites você tem passado em claro, preocupado, tentando encontrar uma saída para aquilo que parece não ter solução? E realmente isso tudo vai nos fazendo muito mal. Você pode perder semanas e semanas, meses e meses e não sair do lugar. Por quê? Você fica preocupado com tantas coisas. Parece que você não consegue sair desse pessimismo. É como se fosse uma nuvem escura que está sobre a sua cabeça. E eu sei que muitas vezes o próprio Satanás, ele se aproveita da sua fraqueza, das suas dúvidas, desta provação que você está passando, e ele coloca mais medo, mais preocupação e principalmente ele te faz acreditar que não é possível, porque ele quer que você haja com a sua razão. Sendo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Ou seja, irmãos, o grande problema nosso é querer tentar adivinhar o que Deus irá fazer. É tentar adivinhar como as coisas serão resolvidas, já que você olha as circunstâncias, você olha os recursos, você olha na matemática do homem e você não encontra uma saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a matemática do Senhor é muito diferente da do homem. Quando você pensar assim, não tem mais como, é aí que Deus entra com o milagre, amém? E para te mostrar como isso é possível, eu quero te contar sobre uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, a multiplicação dos pães e peixes. Esse milagre que está registrado em todos os 4 evangelhos nos ensina a confiar que Deus pode fazer muito com pouco, amém? E agora eu quero que você imagine uma cena. Jesus está com seus discípulos e uma grande multidão está reunida para ouvir a sua pregação. E a fome começa a tomar conta de todo mundo porque os recursos já não existem. Eles estão no meio do mato, eles já estão há vários dias seguindo Jesus e tudo que eles tinham eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos que foi trazido por um menino. E diante daquela situação, eu tenho certeza, todos nós iríamos nos desesperar, a gente pelo menos iria se questionar como alimentar tantas pessoas com tão pouco. E na verdade foi isso que aconteceu. Alguns dos discípulos chegaram a sugerir que Jesus mandasse aquelas pessoas para casa, porque não tinha comida para todo mundo. Mas Jesus, com uma fé inabalável e um coração repleto de compaixão, ele transformou o pouco em muito. E se nós lermos as passagens sobre essa história, nós vamos ver que Jesus simplesmente orou ao Pai e por todas aquelas pessoas, que era uma multidão com mais de 5.000, e todos eles comeram à vontade e ainda sobrou comida. Irmãos, esse milagre é inexplicável. E da mesma forma, Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Assim como Jesus transformou 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para milhares de pessoas, Ele pode te dar sabedoria quando você está confuso, perdido. Ele pode te encher de amor quando você está frustrado. E Ele ainda pode te capacitar a perdoar e orar pelos seus inimigos. Irmãos, Jesus é especialista em transformar o pouco em muito. Mesmo que você não tenha muito para dar, Jesus pode te dar o suficiente e mais do que isso, Ele fará você transbordar na vida de outras pessoas. Mas aí tem uma coisa muito importante. Assim como aquele menino ofereceu os seus 5 pães de cevada e os seus 2 peixinhos, nós precisamos entregar a Jesus tudo que nós temos, mesmo que pareça pouco, mesmo que você tenha vergonha daquilo que você tem, ou que você pense assim: ah, pastor, eu não tenho nada para oferecer, eu só tenho os meus pecados, as minhas falhas. Pastor, a única coisa que eu tenho na verdade é um coração que deseja andar com Deus. E aí eu te falo, isso é suficiente. Deus pode pegar esse coração seu, que muitas vezes é incrédulo, muitas vezes é desobediente, é teimoso,
e Ele pode fazer de você uma pessoa completamente diferente. Amém? Eu tenho visto isso ao longo dos anos e eu sou muito grato a Deus porque Ele mudou a minha vida também. Como vocês sabem, eu sempre conto meu testemunho aqui. Eu tive uma adolescência rebelde, eu me envolvi com drogas. Irmãos, eu fazia tanta coisa errada que eu não posso nem relatar aqui, mas eu quero te dizer que se Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. E é por isso que eu tenho visto o poder de Jesus se manifestando, porque eu falo de algo que eu vivi. Eu não estou contando algo que eu ouvi falar. Eu conto daquilo que eu experimentei. E você também vai testemunhar para muitas pessoas a mudança que Ele fará na sua vida. Amém? Talvez o maior milagre que você vai relatar é que Ele te deu forças para suportar as provações. Você que é mãe e hoje sofre porque os seus filhos não estão nos caminhos do Senhor, você gostaria muito que eles fossem na igreja com você, que eles ouvissem as orações, que eles lessem a Bíblia, mas hoje você sofre porque isso não é possível. Eu quero te dizer, Jesus quer colocar amor no seu coração, Ele quer colocar paciência, muita compaixão e com certeza o seu filho e a sua filha na hora certa se voltarão para o Senhor. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje, uma mensagem rápida, mas eu queria que você soubesse que Jesus é aquele que multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. É isso que está escrito no livro de Isaías. Então entregue tudo nas mãos do Senhor. Muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você não abre o seu coração. Você ainda está agarrado no pecado. Você não sabe se quer realmente arrepender-se, se quer seguir Jesus, porque você sabe que não vai ser fácil ter que renunciar à carne, o mundo, muitas amizades, e isso faz com que você não se entregue completamente. Mas meu irmão, esta é a mensagem que eu estou te falando aqui hoje. Não abra mão do seu chamado, não diga não para Jesus, porque a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Esse é o convite de Jesus para você hoje. Você que muitas vezes está cansado, sobrecarregado, pare de se preocupar. Confie plenamente que Jesus vai fazer. Eu não sei como, mas Ele vai fazer e na hora certa o milagre vai acontecer. Então agora vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui hoje buscando ao Senhor de todo o coração. Oh, meu Deus, eu sei que eu falei com muitas pessoas que estão atribuladas, cansadas, sobrecarregadas. Oh, meu Deus, nós trazemos diante do Teu altar o pouco que nós temos. Nós acreditamos que Tu és um Deus de milagres, um Deus que transforma o nosso coração, que é tão pequeno, tão fraco, tão pecador. E o Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá graça e nos capacita a fazer a Sua vontade. Oh, meu Deus, muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados, preocupados com o que vamos comer, beber, vestir, mas hoje nós nos lembramos das Suas palavras, que nos ensinam a buscar primeiramente o Teu reino e a Tua justiça. Oh, meu Deus, entregamos nas Tuas mãos, Pai, as nossas ansiedades, preocupações. Senhor, muitas vezes, Pai, o recurso está limitado, Pai. A gente não aguenta mais viver neste deserto e nós pedimos, Pai, multiplica a nossa fé. Ó Senhor, nos dê paciência, nos dê sabedoria, nos dê amor. Senhor, nos ajude a lembrar do Teu cuidado, Pai, com as mínimas coisas. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado de pé, Pai. O Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E por isso nós Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós duvidamos. Muitas vezes não acreditamos que realmente pode acontecer. Achamos que é o fim da nossa vida. Mas nós cremos na Tua promessa de que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É no momento da maior fraqueza nossa, Pai, que o Senhor está repousando sobre nós o Teu Espírito Santo. Está nos capacitando, nos fortalecendo e nos dando sabedoria. Oh, meu Deus, eu estendo as mãos aqui agora para cada irmão e cada irmã que oram comigo todo dia. Pai, fortaleça os meus irmãos, abençoe a vida deles, ó Deus, que eles não venham fraquejar, fracassar nesse deserto, Pai. Grandes têm sido as aflições, ó Deus, parece que o céu está fechado, parece que já não há mais nenhuma esperança de melhora. Ó Senhor, faz o milagre, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui no meio da luta, no meio do deserto. Quantos agora, meu Pai, estão deitados na cama,
não têm força para se levantar. Quantos estão nos hospitais, ó Deus, debilitados, sem força, precisando de cura, precisando de milagre. E quantos, meu Pai, estão presos no pecado, sabem que estão errados, sabem que estão em desobediência, mas não têm força para sair. Senhor, neste momento, em nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia espiritual, toda algema, toda prisão na alma. Eu repreendo todo demônio que tem trazido miséria física, financeira, na alma. Eu repreendo todo mal contra a vida dessas pessoas e eu abençoo cada uma delas. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós precisamos enxergar uma saída, precisamos enxergar com olhos de águia, precisamos enxergar além dos problemas. E só o Senhor pode fazer isso por nós, ó Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nós entregamos nas Tuas mãos o pouco que nós temos. Nos ajude, Senhor. É com esta oração que nós entregamos pela fé todos os nossos problemas, os nossos pedidos, as nossas angústias e preocupações, e nós declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos sair dessa oração aqui vitoriosos e abençoados e felizes, para a honra e glória do Teu nome, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta.
mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo,
mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes.
Não permita que nenhum dos teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos
Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.